podem nos dizer alguma coisa, podem trazer nada para nós. A única coisa que nós temos é o dia de hoje. A única coisa que nós temos é o presente. E exatamente isso, é o presente. E queremos te pedir que hoje nós possamos colocar as nossas vidas inteiramente em tuas mãos. Queremos te pedir que pelo poder do Espírito Santo possamos nos entregar a ti, Deus, sem reservas. E se talvez hoje ou durante a semana tivermos que baixar a sepultura, nós façamos isso no amor do Senhor. Queremos te pedir pelas famílias enlutadas desses irmãos que se foram. Só o Senhor sabe, ó Deus, em especial tem uma família aqui na igreja, nosso irmão José André se foi. Tem muitos familiares que são chorosos hoje. Sobrinho de uma membresia de líderes da tua igreja essa semana se foi, e uma família perdeu 2 membros. E como é triste, Deus, nós percebemos, sentimos a tristeza desses teus filhos. Queremos te pedir que o Senhor conforte teus filhos, que o Senhor dê a luz da salvação a cada um deles, para que eles pensem exatamente isso, na luz da salvação, que eles podem ter a esperança de na manhã da ressurreição encontrar-se com seus entes queridos. Agora, Senhor Deus, nós vamos nos alimentar da tua palavra. Queremos te pedir que em nome de Jesus o Senhor continue falando conosco, para que nós saiamos daqui saciados. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, eis o tema de hoje, ansionato. E o que é o ansionato? Ansionato é um chamado para servir. Se algum ancião pensa que ele não foi chamado para servir, mas foi chamado para ser servido, ele está quadradamente errado. Não está nem redondamente errado, ele está quadradamente errado. O ansionato é um chamado para servir e não ser servido pela igreja. Eis o tema, vamos avançar. A igreja e sua organização. Olha o que diz: a igreja é um conceito do Novo Testamento. A palavra não ocorre no Antigo Testamento. Uma tradução literal da palavra eclésia, da qual foi traduzida a palavra igreja. Porém, isso não significa que as pessoas no tempo antigo, no tempo do Antigo Testamento, não fizeram parte da igreja de Deus, não fizeram parte do reino de Deus, mas é um conceito do Novo Testamento. E se a gente for um pouco romântico, e se nós quisermos romantizar um pouco, nós podemos dizer que quando Deus fundou essa terra, quando Deus formou os primeiros pares, quando Deus fez todo o embelezamento da terra, Ele também fundou a sua igreja. E a sua igreja, ela tinha 2 representantes. A sua igreja tinha 2 membros. Quem que eram os primeiros membros da igreja de Deus? Fica fácil, hein? Os primeiros membros da igreja de Deus eram o casal Adão e Eva. E se nós quisermos romantizarmos um pouco mais, nós podemos dizer que dessa igreja surgiram frutos, e mais 2 pessoas fizeram parte da igreja de Deus. E quem foram essas 2 pessoas que fizeram parte da igreja de Deus, se tornando então 4 membros da primeira igreja de Deus? Caim e Abel. Louvado seja Deus. Então existe lá no Velho Testamento realmente a igreja de Deus. Se a gente quiser romantizar um pouco mais, nós podemos dizer que após a morte de Abel, Deus levantou Sete, era o 3º filho do casal. E depois de um tempo, os filhos de Sete estavam invocando a Deus, e os descendentes de Caim estavam vivendo a sua maneira. Então Sete representava a igreja de Deus no Antigo Testamento também, ok? E se nós ainda quisermos romantizar o termo, nós vamos dizer que no tempo do pré-dilúvio, onde a igreja de Deus pegou durante 120 anos, a sua igreja tinha quantos membros? A igreja pegou no pré-dilúvio durante 120 anos, quantos membros tinha a igreja de Deus? Estou querendo induzir vocês ao erro, mas vocês não estão errados, não. É exatamente isso. Não, num primeiro momento, não tem como dizer quantos membros possuía a igreja de Deus no tempo do pré-dilúvio, antes do dilúvio. Por quê? Porque muita gente participou da construção da arca, mas não entraram na arca. E das pessoas que entraram na arca, quantas pessoas eram a igreja de Deus? 8 pessoas. 8 pessoas. Então, embora o conceito de igreja esteja, a palavra igreja esteja no Novo Testamento, no Antigo Testamento
Deus já tinha a tua igreja. E vamos avançar. O que é igreja? Vamos avançar. A palavra igreja muitas vezes se refere ao local como edifício ou propriedade, pode significar um grupo de crentes ou membros, ou pode ser usada em referência à congregação reunida para o culto, ou especificamente uma assembleia, ou seja, um povo. Esse é o conceito de igreja, podemos dizer assim. Mas vamos indo lá. Imagem simplesmente fantástica, não? Maravilhoso, não? Vamos avançar. A igreja Antes que Deus tivesse a igreja de Israel, Deus teve a sua igreja ainda em 3 fases. A primeira fase da igreja de Deus antes de Israel era a fase chamada a fase abrâmica, a fase de Abraão. Capítulo 12 do livro de Gênesis, o versículo 3 diz para Abraão, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, versículo 1 ao versículo 3 de Gênesis 12, e da casa de seus pais, e vai para uma terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, e todas as famílias da terra serão abençoadas por Abraão, pelos descendentes de Abraão. Então, quando do tempo de Abraão, quantas pessoas eram da igreja de Deus? Não dá para saber também. Mas a casa de Abraão, as pessoas que vieram com Abraão de Ur dos Caldeus, eram a igreja de Deus. Depois de Abraão, a igreja foi sucedida pelo seu filho Isaac, né? Devia falar o Isaac, né? Isaac, ok? E depois de Isaac nós temos Israel, ou nós temos Jacó. Não é isso que diz a Bíblia? Porém a profecia diz que um povo de Jacó saiu de Canaã e foi morar no Egito. E eles ficaram no Egito durante quanto tempo? 400 anos. E um grupo de 70 pessoas, a Bíblia fala na verdade 66, né? Mas contando com Jacó, contando com José e os seus filhos, um grupo de 70 pessoas da igreja de Deus estava no Egito. Estavam no Egito. Vamos avançar, senão eu vou dar um spoiler aqui, né? Israel era a nação escolhida de Deus, seu povo que deveria receber a sua graça salvadora e partilhar o conhecimento de seu amor a todos os povos. Essa era a igreja de Deus que estava lá estava no Egito. E a profecia diz que eles foram escravizados do Egito. Vamos avançar, vamos chegar lá. Eles foram escravizados no Egito. O povo cresceu de maneira assustadora. E um grupo de 70 pessoas da igreja de Deus que estavam no Egito, quando saíram de lá por ordem de Deus através de Moisés, tinha mais de 2 milhões de pessoas. A igreja de Deus de 70 pessoas foi para 2 milhões de judeus que saíram do Egito pela mão forte do Deus Todo-Poderoso. Dá para entender porque o faraó tremeu nas bases. Imagina se esse povo se organiza, pode fazer um levante e acabar conosco. Deu para entender porque eles tremeu as perninhas, tremeu nas bases. Imagina hoje, irmão Rida Márcia, a igreja de Deus se reunir debaixo da potente mão de Deus e pedir o poder do Espírito Santo, como foi cantado pelo Igor. Essa terra vai ser abalada. Apocalipse 18, verso 1 diz que essa terra será abalada. Mas vamos avançar. Olha o que diz a Bíblia. Quando sai do Egito, então, mais de 2 milhões de pessoas, houve uma necessidade inequívoca do que, irmãos? De supervisores para organizar o povo, diz a Bíblia. No Antigo Testamento, gostar mais perto da boca, cara. No Antigo Testamento, o termo ancião se refere aos que ocupam posição oficial como chefes de família ou de tribos. Isso aqui é importante. Quando eu vim para a igreja adventista e falava ancião, eu falava, olhava assim, os cabecinhas tudo pretinho ainda. Poxa, mas ancião não tinha que ter a cabecinha branca e tal, andar meio devagarzinho, não tinha que ser aquelas pessoas. E se você dá um Google, você vai ver lá que ancião é uma pessoa velha, etc e tal. Mas não é esse o conceito bíblico. O conceito bíblico para ancião é uma pessoa que é chefe de família ou é líder de tribo. Quando Moisés assumiu a liderança dos filhos de Israel, Deus lhe disse, por intermédio de Jetro, como disse aqui a Luciana, né? Deus lhe disse por intermédio de Jetro, né? Olha o que diz, a santa e poderosa palavra de Deus. Por intermédio de Jetro, Deus disse a Moisés, Êxodo 18, 17 e 18, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes.
Não é bom o que faz, mas Senhor, não tirei o povo de Israel pela sua forte mão, etc. Está sim, mas não é bom o que você está fazendo. Sem dúvidas desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. É pesado demais. É mal o que você está fazendo. E o que Moisés estava fazendo? Eu não combinei aqui, eu ia colocar uma cadeirinha aqui, mas é teatralização demais, às vezes ofende o Espírito Santo de Deus. Mas Moisés sentava de manhã ali no seu banquinho, abria as portas do tabernáculo, e uma fila quilométrica, quem sabe chegando daqui, do Imbu, à Estação da Luz, e as pessoas vinham até Moisés trazendo as suas demandas. E Moisés dizia: o que está acontecendo? Olha, o cachorro do vizinho invadiu as minhas terras, o meu quintal, e ele fez xixizinho ali, ele defecou ali, e o que nós fazemos? E Moisés orientava: olha, a pessoa ali veio, me traga outra demanda. E as pessoas viam o que está acontecendo. Moisés perguntava: olha, o vizinho me olhou feio, ele fez cara feia para mim, ele fez até, como é que fala? Careta para mim. O que a gente faz? E Moisés orientava, até chegar aos casos mais graves. Olha, aconteceu isso e aquilo, e Moisés orientava, e aquilo outro, e Moisés orientava. Disse o Espírito de profecia que Moisés começava de manhã, irmãos, e era chegando à noite, Moisés ainda estava lá. E Moisés era casado, Moisés tinha sua família, mas ele tinha que também guiar o povo que era de Deus. E Deus falou a Moisés, através de Jetro: Moisés, não é bom o que você está falando, aliás, o que você está fazendo. Você precisa dividir as cargas aí. Tu sozinho não podes fazer. O povo vai desfalecer e você vai desfalecer junto. Você vai acabar com o povo. Vamos avançar. Números, o capítulo 11, verso 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Vocês lembram, anciãos, né? Chefe de família ou chefe de tribo. Não era qualquer pessoa. Chefe de família ou chefe de tribo. Vamos avançar. Que sabe serem anciãos e superintendentes do povo. Não era qualquer pessoa. E os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Quem chamou os anciãos? Podem dizer, irmãos, você acabou de ler na Bíblia. Quem é que chamou os anciãos para servir com Moisés? Deus. Deus chamou os anciãos para servir com Moisés. Não foi da cabecinha de Moisés: olha, Senhor, eu preciso arrumar algumas pessoas, etc. Não. A Bíblia diz que foi Deus. Deus falou: você deve separar algumas pessoas, mas não devem ser quais pessoas? Não devem ser quaisquer pessoas. Elas devem ser chefes de família. Elas devem ser pessoas que sejam chefes de tribos, ou seja, pessoas que tenham condições, pessoas capacitadas para fazer o trabalho. Percebe? Vocês entendem isso aqui? Não tenham medo de falar. Quem chamou os anciões foi Deus. Deus chamou os anciões, não foi da cabecinha de Moisés. Vamos avançar. Olha o que diz a santa e poderosa palavra de Deus ainda: então descerei ali. Quem disse isso? Deus. Vocês estão com medinho de dizer? Quem disse isso? Deus. Esse nome tem poder, irmãos. Vamos falar Deus, né? Então disse o Senhor a Moisés, né? Então descerei ali, falarei contigo. Rapaz, eu vou voltar aqui, ainda estou ruim com essa tecnologia, hein? Tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Olha, Moisés, eu vou tirar do Espírito que eu coloquei sobre você, e vou colocar sobre esses homens aí. Irmãos, Moisés foi ungido por Deus para fazer o trabalho. 2 milhões de judeus, irmãos. E às vezes a gente pensa: Moisés era o homem mais manso do mundo, e o povo de Israel era chato. Para nós sermos simples, né, Simone? Para sermos simples, o povo de Israel era um povo chato. Por vezes você lê a Bíblia e você diz: mas Moisés, por que em algum momento você não deu um soco, você não gritou, não falou alto? Por que Moisés é tão manso assim? Por que ele conseguiu levar essas cargas aí? O Roberto acabou de dizer aqui: já foi ameaçado até de morte. Vocês acham que aliás, desculpa, ameaçado de morte não, foi só ameaçada. Tira essa parte, deleta essa parte aí do vídeo, né? Fui até ameaçado.
Pergunto, Moisés foi ameaçado? Não uma, nem duas, nem três vezes, diversas vezes. E como é que perseverava ali, irmãos? É simples, como é que Moisés perseverava e conseguia ser o homem mais calmo do mundo? Era o Espírito Santo. É somente pelo poder do Espírito Santo que esses homens e mulheres conseguem levar essas cargas, porque não é fácil. Não é fácil? Vamos avançar. Interessante que Deus disse: olha, eu vou ungir esses homens também. Eu vou tirar do seu espírito, do espírito que está sobre você, e colocarei sobre esses homens também. Ou seja, esses homens, a unção, né, significa capacitação para o trabalho. Deus chamou e Deus capacita. Não fique com medinho de aceitar alguma incumbência de Deus, não. Estou falando para alguém que de repente esse ano não pegou cargo nenhum, porque falou: eu tenho medinho. Tudo bem, é normal, né? Mas se você sente que Deus te chamou, vai com medo de tudo, porque se Deus chama, Deus capacita. Foi isso que ele disse aqui: pode deixar que eu vou tirar do seu espírito, o espírito está sobre você, e colocarei sobre esses homens. Vamos avançar. As escolhas, os escolhidos por Moisés. Mais tarde, ao escolher 70 anciãos, e 70, só uma informação rápida aqui, 70 tem a ideia de plenitude, tá, irmãos? 70 tem a ideia de plenitude. Mais tarde, ao escolher 70 anciãos para com eles repartir as responsabilidades da liderança, Moisés foi cuidadoso em selecionar para seus auxiliares. Esses anciãos eram auxiliares de quem? De Moisés, que era o pastor, ok? Ancião, pastor. Homens que possuíam dignidade, são juízo, não eram doidos, e experiência. Olha o cuidado que Moisés teve aqui. O interessante, Gilson, que dignidade, são juízo e experiência não eram esses homens que falavam que tinha. Eles não falavam assim: Moisés, me escolha porque eu tenho dignidade. Moisés, me escolha porque eu sou chefe de família e tenho experiência. Moisés, me escolha porque eu não sou doido. Eu sou uma pessoa complacente. Eu sou uma pessoa de são juízo. Não eram eles que diziam isso. Quem diziam isso deles? As pessoas. Ninguém falou: eu sou digno, não. As pessoas que te conhecem que vão dizer se você é digno. Ninguém vai dizer assim: olha, eu tenho um são juízo. Não. Sabe quem sabe que você tem um são juízo? Seus filhos, tua esposa e as pessoas que moram perto. Então esses homens tinham testemunho da comunidade que eles eram pessoas de dignidade, com dignidade, são juízo e experientes. Em suas instruções a esses anciãos, ao tempo em que foram ordenados, ele esboçou algumas das qualidades que habilitam um homem hoje a ser dirigente sábio da igreja. Na escolha de Moisés, nós vemos ali as qualidades que são interessantes para nós vermos num homem dirigente da igreja. Vamos avançar. Deuteronômio capítulo 1, verso 16 e 17. Ouvi a causa entre vossos irmãos. Quem disse isso? Moisés. Ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão. Vão chegar os judeus aí, estão brigando, a coisa está brava, o negócio está pegando. Aí o que você deve fazer? Você deve ouvir os seus irmãos judeus, e julgar justamente. Mas alguém pode falar: mas tem um povinho aqui que anda no nosso meio que nem judeu é, não é de sangue puro, veio conosco aí do Egito aí, esse povo ainda faz uma bagunça danada com a gente. O que a gente deve fazer com esse povo aí? Olha que Deus disse para Moisés: ou o estrangeiro que está com ele. Não tem problema que é judeu, não tem problema que não é judeu. Você que é filho de Deus tem que julgar com justiça. Não deve ter partidarismo, deve ser justo, porque diante de Deus não existe acepção de pessoas. Não existe japonesinho, não existe o africanozinho, o alemãozinho. Todos somos iguais perante Deus. E Deus esperava que os seus filhos agissem com justiça, que os anciãos de Israel agissem com justiça diante do judeu e diante do não judeu, diante dos estrangeiros. Vamos avançar. O versículo 17 diz: não sereis parciais no juízo, ouvireis. Eu vou entrar nesse assunto aqui rapidinho. Não sereis parciais, né? Mas para que você não seja parcial, uma das características é que você ouça. E para que você possa ouvir, você tem que ter paciência. Vamos avançar porque o tempo não para aqui, né? O relógio aqui está me dando 5 empurrão.
Vamos lá. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não importa se ele é empresário, se ele é um farmacêutico, se ele é um doutor, não sei do que, e o outro é apenas um trabalhador braçal, um trabalhador de uma atividade simples e comum, não importa. Pode ser grande, pode ser pequeno, você deve ouvir e julgar justamente. Ouvir e julgar justamente. Não temereis a face de ninguém. Mas vamos fazer biquinho. Vamos ficar bravos, vamos fazer biquinho. Não gostei, está errado isso aí, Moisés. Vão ameaçar Moisés. Não tem problema se fazer biquinho. Por que não tem problema se fazer biquinho? Porque o juízo deve ser de quem? Porque o juízo é de? Se ficarem bravos, não tem problema. Fala, agora você discute com Deus. Eu fui orientado por Deus, eu fui orientado pela palavra e a decisão é essa. Não gostei e fiquei bravo, discute com Deus. Não gostou que o ancião fez algumas coisas, deu alguma ordenação aqui. O ancião tem base bíblica, o ancião tem base no espírito de profecia, o ancião tem base no manual da igreja? Tem, então discute com Deus. Não adianta discutir com o ancião. E Moisés termina dizendo, e se alguma coisa vos parecer demasiadamente difícil, farei vir a mim e eu ouvirei. Vamos avançar. Pena que não temos mais tempo para a gente falar mais coisas aqui. Não tem mais tempo, vamos avançar. Novo Testamento. No Novo Testamento, as palavras ancião, bispos e presbíteros. Tinha um rapaz aqui que chamava de bispo, ancião da igreja, ele ficava meio, né, bispo? Chamava de bispo, ele falava, mas bispo? Como assim bispo? Bispo, ancião, presbítero quer dizer a mesma coisa, ok? Novo Testamento, então, vamos avançar. As palavras ancião, bispo, presbítero são frequentemente usadas de forma permutável no Novo Testamento. O título refere-se à função de guardião espiritual da congregação, irmãos. Isso aqui, eu vou usar a expressão, é pesado. Isso aqui é pesado. E eu nem vou dar meu testemunho pessoal porque o tempo não permite, mas dando uma rápida passada, quando alguém falou ancião, eu falei, de jeito não. Para mim não dá. É pesado demais. É o sangue de Jesus Cristo, irmãos. É o sangue de Jesus Cristo. Cada um de vocês se representa o sangue de Jesus Cristo. Como é que eu, réis mortal, o simples pecador, posso ser ancião? Não quero não. Mas não vou dar o testemunho aqui. Guardião espiritual, é isso que se refere a anciãos, bispos e presbíteros. Você pode tirar a foto da tela aqui, e a gente não vai ler todos os textos aqui, não temos tempo para isso, mas você tira a foto da tela e leia na sua casa. Guardião espiritual da congregação eram os anciãos, bispos e presbíteros. Havia dois tipos de liderança na igreja, olha o que diz. Primeira liderança, apóstolos. E o que eram os apóstolos? Obreiros itinerantes que cuidavam do ensino geral, do planejamento, administração e evangelismo da igreja. Esses eram os apóstolos que trabalhavam dentro do templo, que estabeleciam metas administrativamente, faziam as suas agendas para atingir o objetivo do evangelismo na igreja. Esses eram os pastores que trabalhavam dentro e fora do templo, que saíam de lugares em lugares para poder pregar a palavra, e assim como nós falamos aqui da introdução, assim como Paulo fazia, fundar igrejas em diversas localidades. Mas existia um segundo grupo, e o segundo grupo eram os anciões, ou anciãos, que desempenhavam deveres designados de liderança aonde? Na congregação local. Eles não saíam para outras igrejas, para outros lugares, e chegando lá e falavam, olha, eu sou ancião vamos tentar simplificar. O ancião da igreja de Jerusalém ia para a igreja de Corinto e chegava lá e dizia assim, olha, eu sou ancião e quero convocar aqui uma reunião, nós precisamos trazer uma estratégia. Alguém falava, mas quem é você na fila do pão? O ancião, ele é designado para trabalhar exclusivamente em organizações locais. Já o pastor ia para outras atividades aí. Vamos avançar. Se tiver dúvida, depois vocês perguntam aí, porque o tempo não nos permite. Vamos avançar. E anciãos adventistas do sétimo dia? Em 1855, o trabalho do ancião local foi desenvolvido ao longo da história, não foi no primeiro momento. No primeiro momento, a igreja só elegia diáconos. Diáconos eram responsáveis pelas pregações, de sair de lugares e lugares e também trabalhar na igreja local. Esses eram os diáconos das primeira formação, digamos assim, do início da igreja adventista.
As primeiras igrejas só elegiam diáconos. Em 1855, 54, 55, estudos foram iniciados sobre os dois tipos de liderança da igreja: os que viajavam em igreja e os que tinham trabalho pastoral anos depois concluiu-se, eu dei uma resumida porque o texto era grande, tá, irmãos? Anos depois concluiu-se que a eleição e ordenação de anciãos e diáconos nas igrejas locais estavam totalmente prescritas na Bíblia, ou seja, estava fundamentado na palavra de Deus, diáconos e anciãos. Vamos avançar. Liderança espiritual. Os anciãos devem ser reconhecidos pela igreja como fortes líderes espirituais e devem ter boa reputação tanto na igreja quanto lembra de Moisés? Dignidade, são juízo e experiência. Quem diziam isso deles? A comunidade. Não eram eles, era a comunidade que tinha essa visão deles, que tinha essa certeza a respeito deles. E os anciãos hoje devem ser reconhecidos exatamente pela sua reputação espiritual, seus traços fortes espiritual e pela sua reputação também fora da igreja. E alguém vai falar assim, mas fora da igreja, você se assustaria se souber algumas coisas fora da igreja. Mas vamos avançar porque não vamos fazer fofoca, não é o tema de hoje, né? Hoje é para exaltar os anciãos. Na ausência do pastor, os anciãos são os líderes espirituais da igreja. E por preceito e exemplo, e aqui eu gelei na base, fiquei com medinho, devem procurar conduzi-la a uma experiência mais profunda. Eis a menina dos olhos do pastor, eis a menina dos olhos do ancião. Levar a igreja de Deus a uma experiência mais profunda e completa com quem, irmãos? Com Cristo. E isso é muito pesado. Muito pesado. O que deve estar na cabeça do pastor? O que deve estar na cabeça do ancião? O que deve ser a menina dos olhos dele? Levar a igreja de Deus, os filhos de Deus, a ter um relacionamento mais profundo com Jesus. É isso que eles devem pensar, essa deve ser a obsessão deles. Mais uma coisinha que diz, irmãos. Eles precisam não apenas falar, eles precisam ser exemplos. E é pesado. Mas vamos avançar. Olha o que diz a Bíblia ainda. Os anciões, manual da igreja, páginas 74 e 75. Os anciãos devem ser capazes de conduzir os cultos da igreja e administrar na palavra e na doutrina quando o pastor não. E eu sou atrevido e ninguém me colocou papas na língua e vou dizer, até quando os pastores estiverem, eles precisam continuar administrando a igreja. Porque às vezes o pastor entra, o pastor sai, o pastor tem atividade na igreja X, na igreja Y, e o ancião é que sabe dos pormenores da igreja. Então, ainda que o pastor esteja e ele seja o líder maior, o ancião continua sendo responsável por administrar a igreja. Deve ser responsável também pela administração da palavra e pela doutrina. Aqui tem algumas informações importantes que eu não queria passar, né? O ancião que conhece a igreja entende, irmãos, qual a palavra que a igreja está precisando. O ancião ele faz um raio-x da igreja, não é isso, irmão Godofredo? Ah, mas a igreja é muito fofoqueira. Nós temos que fazer aí uma série de estudos sobre fofoca. Ah, a igreja tem muita moda, está perdendo os costumes, os hábitos cristãos, está entrando no mundo. Nós temos que fazer uma série de estudos falando que o mundo não pode entrar na igreja. Olha, a igreja está tendo muito pecado nisso, o irmão não está devolvendo o dízimo, Gilson. Então nós temos que fazer palestras e mais palestras para que a igreja entenda que devolver os dízimos e oferta faz parte da adoração. O ancião ele faz o raio-x da igreja, ele entende o que a igreja precisa e traz a mensagem certa. E não deve nunca esquecer do que, irmãos, pegar sobre doutrina. É por isso que nas noites de domingo nós estamos falando a respeito do Espírito Santo, a doutrina do Deus Espírito. Porque algumas pessoas, Roberto, foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito, só que Elohim não acham mais que o Espírito é Deus, mas ela foi batizada dessa doutrina. Então o ancião não somente deve trazer mensagens específicas, porque conhece a igreja, mas não deve deixar de continuar pregando a doutrina, porque com o tempo, irmãos, a igreja é cíclica, né? Com o tempo as coisas vão mudando, vamos avançar. Como líderes espirituais, os anciãos são responsáveis por incentivar os membros a desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus mediante a consolidação do hábito do estudo pessoal da Bíblia e da oração. Eles devem ser modelo
Olha mais uma vez, exemplo, eles devem ser modelo no exercício dessas disciplinas espirituais. Eles devem incentivar as pessoas a terem relacionamento pessoal com Jesus, ao estudo da Bíblia, a oração. Mas antes de eles fazerem, antes de eles incentivarem, eles têm que serem. Eles precisam ser homens e mulheres de oração para poder então orientar a igreja. Eles devem ser modelo no exercício dessas disciplinas espirituais. Agora eu estou falando rápido porque o tempo não permite mais, tá bom? Uma efetiva vida de oração de cada membro, dando apoio a todos os ministérios da igreja local. Interessante que o Roberto disse aqui nas suas falas aqui, né? Às vezes nos chamam de espiões. Está aqui só para, como diz a gíria aí fora, né, irmão? Deus me perdoe, né? Está Zé Povinhando, né? Está o Zé Povinho, só olhando o que nós estamos fazendo. O ancião tem que supervisionar, sim. Ele precisa entender, sim, o que cada departamento está fazendo. E você, talvez, algum departamental meio rebelde, que quer fazer as coisas pela tua própria imaginação, não se esqueça que existe um manual da igreja. Não se esqueça que existe uma agenda. Não se esqueça que existe um pastor, um corpo de ancianato que precisam sim saber de tudo que está acontecendo na igreja. Você precisa passar por esse pente fino. É o que a Bíblia diz. Então não seja rebelde, seja crente. Vamos avançar. Chamado e qualificação do ancião. Vamos avançar. Todos os membros da igreja fazem parte do sacerdócio dos crentes, chamados para servir dentro e fora da igreja. Isso aqui está uma coisa interessante, mas o tempo não permite, vou falar rápido. Servir dentro e fora. O ancião que pensa que ele é ancião para servir apenas dentro da igreja está quadradamente errado. Mas não diz ali especificamente os anciãos, ele diz que todo membro da igreja. Não adianta ser crente só na igreja, não adianta incentivar só na igreja, não adianta se preocupar só na igreja, você precisa fazer isso também fora da igreja, tanto com os membros, como com aqueles que não são membros da igreja. Vamos avançar porque o tempo não dá para conversarmos mais. Os anciãos, assim como os membros do corpo de Cristo, são divinamente chamados a esse trabalho. Vamos avançar. Há duas fontes para a designação de anciões. Primeira fonte, chamado por Deus. O ancião precisa entender que ele foi chamado por Deus. Se ele não entende isso, irmãos, ele está ocupando um tempo no espaço vazio. Se ele não entende isso, ele está ocupando um espaço que não deveria ser preenchido pela pessoa dele. Ele precisa sentir o chamado. E você que de repente participa na eleição de um ancião, você precisa respeitá-lo. Se ele disser, irmãos, eu não me sinto preparado para o encargo, respeite. Aí você pode pensar, mas Moisés também não queria trabalhar. Quando Deus falou, vai tirar o povo, Moisés falou, mas de jeito nenhum. Deus falou, vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou, e foi. E foi o maior profeta que a Bíblia já diz aí, né? Mas respeite, eles precisam sentir o chamado de Deus. O segundo, a eleição pela respectiva congregação. Vamos avançar. Chamado por Deus. Antes e acima de tudo, o chamado para ser ancião origina-se em Deus. Então a igreja reconhece os dons dos anciãos para a liderança e os elege para esse ofício. Ou seja, Deus provê os dons necessários e cria a oportunidade ao conduzir a igreja nessa escolha. E a gente entende que chega nesse momento da comissão. A escolha da primeira e da segunda comissão orientadas por Deus ali, né? A consciência de que o chamado tem origem divina ajuda os anciãos a apreciarem melhor a seriedade de sua tarefa e liderança, irmãos. E aí alguém vai dizer assim, tá, mas existe algum ancião que não entende que foi chamado por Deus? Existe. E infelizmente existe muita panelinha, irmãos. Existe muita politicagem. Olha, eu vou eleger você porque você é meu amigo, você é legal, você é bacana, não sei o que. Imagina a gente no ancianato, etc e tal. Isso não é coisa de Deus. Isso não é coisa de Deus, nunca foi. Se você entende que você foi colocado no cargo por politicagem, por amizade, infelizmente, você está no lugar errado. Mas você está no lugar que de repente você não deveria estar. Mas já que você está, peça a Deus que te purifique. Peça a Deus que transforme você, para que você seja aquilo que Ele espera, aquilo que Ele precisa que você seja. Vamos avançar. Não devem ser incluídos no grupo, isso aqui é importante,
Não devem ser incluídos no grupo de ancião pessoas que cobiçem a como meio de aumentar a sua influência e autoridade, irmãos. E alguém pode perguntar, mas isso não existe na igreja? É lógico que não. Não nessa igreja, mas em algumas igrejas aí por aí existe isso aí. Algumas pessoas que brigam pelo cargo, muitas vezes no tapa. Agora eu fui um pouquinho exagerado, né? Disputa o cargo a tapa. Olha, eu preciso ser ancião porque eu vou moralizar a igreja. Vou moralizar, quando eu estiver lá a coisa vai funcionar. Até parece que o ancião é a última palavra, mas não dá tempo da gente comentar tudo, vamos avançar. Os anciãos não devem ser eleitos porque ocupam alguma posição de destaque na comunidade, porque são bem-sucedidos nos negócios, ou porque são financeiramente generosos para com a igreja. Interessante isso aqui, né? Mas ele é médico. Tá. Mas ele é doutor. Não sabe nem qual que é a profissão, só sabe que é doutor. Mas ele é doutor. Tá. Mas ele é um grande empresário. Tá. Essas não são a qualificação para um ancião. Mas ele dá oferta pesada, generosa. Tá. Não é por isso que eles devem ser eleitos, diz a Bíblia. Não é por isso que eles devem ser eleitos, diz o manual da igreja. Eles são escolhidos porque a igreja reconhece que Deus os tem chamado e consequentemente vê neles as qualificações necessárias. Não importa que é o digitador, não sei como é que fala, o web designer, o doutor, o professor, não. O poceiro, o jardineiro, o lixeiro, não importa. Deus ele precisa das pessoas e não das suas posições. Vamos avançar porque o tempo já foi. Vamos chegar nas partes finais. Supervisão geral, rapidinho. Na igreja primitiva, os anciãos foram instruídos a servir como supervisores, pastoreando a igreja de Deus. Por definição, a palavra não significa que os supervisores devam levar as cargas sozinho. Em vez disso, devem manter a vigilância. Olha aí, Roberto, questão de ser vigia. Manter a vigilância sobre todos os membros e atividades da igreja, guiando, encorajando e apoiando os outros oficiais da igreja. Vamos avançar porque o tempo já foi. Entendido aí, né? A gente não pode deixar essas coisas passar, né, irmão? Mas não dá pra gente parar para falar toda coisa aqui, porque temos que almoçar, né? Tem gente que chegou na igreja muito cedo. Pureza moral. Chegamos às partes finais aqui. Pureza moral. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, a instrução de Paulo ao pastor Timóteo e consequentemente aos anciãos. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Isso, mais uma vez, é pesado. Torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão dos fiéis na onde? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É pesado. É pesado. Foi como a Rose disse aqui. Nós vemos os anciãos e nos espelhamos nele. Imagina isso, irmãos. Você vendo alguém olhando para você assim, falando, eu me espelho em você, porque você está abaixo de Deus, você dirige a igreja, isso é muito pesado. Falando com relação à pureza, porque nós não temos tempo aqui de falarmos tudo, você pode depois ver aí em Efésios, capítulo 5, verso 4 e verso 5, se não me engano. Não temos tempo para ler, mas você pode marcar e ler na tua casa. Ali está falando que entre o povo de Deus não deve haver piadinhas, aquelas piadinhas de cunho sexual. Não deve haver aquelas piadinhas assim de duplo sentido. Não deve haver chocarrices no meio do povo. Não deve haver do povo como um todo, mas principalmente de quem? Não espera que ancião tenha aquelas conversinhas de pé de orelha com o irmão, etc. Não se espera. Aquelas conversinhas de duplo sentido que deixa o outro constrangido. Leia depois, para não dizer que eu estou falando alguma coisa mal aí. Efésios capítulo 5, verso 4 e 5. Não deve haver no meio do povo de Deus esse tipo de falatório, esse tipo de conversa, mas antes conversas que sejam boas para dar ações de graça. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando que as pessoas, quando ouçam você falando, elas possam louvar a Deus por aquilo que sai da tua boca. Imagina um ancião de igreja. É pesado, irmãos, porque você é homem, você é um ser humano, e às vezes você não está tão firme. A vida espiritual é isso aqui, não é isso? Às vezes nós estamos na montanha, né, Fernando? Às vezes a gente está no vale, né? E quando você está no vale, de repente você pode receber uma rasteira do inimigo.
E você, como ancião de igreja, então é pesado, precisam sim das orações dos irmãos, vamos chegar para as partes finais. Exemplar no exercício da mordomia. Eu vou só falar do que está escrito ali, porque o tempo não nos permite mais. Ali está falando que o ancião não deve ser eleito para o cargo, ancião de igreja que não devolve o dízimo. Não devolve o dízimo, não deve ser eleito como ancião de igreja. É só para ancião de igreja? Não, para todo e qualquer departamento da igreja. Aí você fala, poxa, mas se ele não devolve o dízimo, não está falando das pessoas que devolvem o dízimo por um motivo justo. Existe motivo justo? Claro que existe. Está desempregado, não dá para devolver o dízimo. Aconteceu uma tragédia na família, teve que esvaziar as poupanças ali, não dá para devolver o dízimo. Está numa situação difícil, ele está sendo ajudado para a igreja. Não pode ser eleito para o cargo de ancião? Pode. Não está devolvendo o dízimo devido a essas questões todas. Mas o que está dizendo o manual da igreja é que existem pessoas que não devolvem porque dizem que não concordam com o dízimo. Sacrificam os aceites do batismo, porque um dos aceites do batismo é ajudar na manutenção da igreja, devolvendo dízimos e ofertas. Não concordam, essas pessoas não devem ser eleitas para o cargo de ancião. Olha o que diz o final aqui: é irrazoável esperar que os membros estejam dispostos a devolver o dízimo e apoiar financeiramente a igreja mundial, se o ancião que faz os apelos não cumpre isso na sua própria vida. Vamos avançar. Então não deve ser eleito para o cargo de pessoas assim. Ordenação de mulheres. Pergunta, né? O ponto de interrogação na cabeça de muita gente. Ordenação de mulheres para o cargo de anciãs. Uma decisão do Comitê Executivo da Divisão Então veja bem, uma decisão do Comitê Executivo da Divisão Sul-Americana em 8 de julho de 2021 autorizou a ordenação de mulheres como anciãs. Anteriormente, o manual da Igreja da Divisão Sul-Americana não autorizava mulheres a serem nomeadas como anciãs. A decisão foi tomada com base em um relatório apresentado por um comitê que pesquisou 1.800 líderes de igreja, de dezembro de 20 a junho de 2021. Trocando em miúdos, apenas na Divisão Sul-Americana você vai ter o privilégio de ter mulheres auxiliando no cargo de anciãs. Não é uma prerrogativa de outras divisões, apenas na América Latina nós temos esse privilégio. É possível, né, Simone, que mais para frente as outras divisões também aceitem essas orientações. Mas é importante que a igreja entenda, que a igreja saiba que essa foi uma recomendação do Comitê Executivo da Divisão Sul-Americana. Isso é importante dizermos aqui. Finalizando, por último, não menos importante, talvez essa seria a primeira coisa, olha o que diz Mateus capítulo 9, 36. Quando Jesus viu as multidões, compadeceu-se delas. Quando Jesus viu as multidões, compadeceu-se delas. E por que compadeceu-se delas? Bota aqui, peraí. Isso. Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Para ser compassivo como Jesus, é necessário ir além de apenas simpatizar com a condição das pessoas e buscar aliviar o sofrimento delas. É preciso se importar com as pessoas. O ancião precisa se importar com as pessoas. O ancião precisa compadecer-se, ter compaixão das pessoas. O ancião precisa levar a carga das pessoas, ajudar a caminhar as pessoas. Assim, os anciãos devem aceitar as imperfeições das pessoas, enquanto ajudam para que elas cresçam espiritualmente. Aceitam as imperfeições e ajude para que elas cresçam espiritualmente. Olha o que diz aqui para nós finalizarmos aqui. Na congregação haverá pessoas que são às vezes desamorosas? Será que às vezes nós vamos ver na congregação pessoas que são meio desamorosas? Às vezes nós vamos ver na congregação pessoas que são desagradáveis? Vocês acham? O povo de Israel era um povo chato, irmãos. O povo de Israel era muito chato. Era tão chato que morreram no deserto e apenas os filhos dos filhos entraram na terra prometida. E Moisés, que era o homem mais manso da terra, por causa de ser levado ao ápice da indignação com o povo de Israel, acabou perdendo a salvação. Eis o motivo porque muita gente não aceita o cargo de ancião. Ele fala, rapaz, será que se eu for ancião eu vou acabar perdendo a salvação? Bom, não tem tempo para isso, vamos avançar aqui.
Vamos lá. Mas assim como a doença não é algo fora de lugar num hospital onde as pessoas vão para serem tratadas e curadas, as pessoas desamorosas não estão fora de lugar na igreja. É nela que aprendem a amar, ok? É nela, é na igreja que eles aprendem a amar. E aí está a bibliografia, Bíblia Sagrada, Almeida, revista e atualizada. Também está aí o site adventista.com, né? E o manual do Guia para Ancião de 2014. Quase não dá tempo, e o tempo estourou. Irmão, nós estamos com o tempo estourado. Moisés, né? Sim. Exatamente, né? Bem lembrado. Moisés não entrou na Canaã terrestre, Moisés entrou na Canaã celestial. Perfeito. Eu gostaria de chamar aqui nosso irmão ancião João Bezerra, por favor. Nosso irmão João Bezerra vai estar vindo aqui para fazer uma parte por demais especiais. Também gostaria de chamar aqui todos os anciãos deste ano que já vieram aqui à frente, que viessem aqui mais uma vez. Eu vou pedir aqui para me ajudar a colocar esse carinha aqui embaixo. Você me ajuda aqui? Aleluia, obrigado. E eu gostaria de chamar também algumas pessoas que já participaram como anciãos da Igreja do Jardim Independência 2. Eu não estou vendo todos eles aqui, mas nós separamos aqui um rascunho. É possível que nós esqueçamos de alguém, nos perdoe por isso. Mas se tiverem aqui, por favor, levante-se.